Hefesto não é o primeiro nome que vem à mente quando você pensa nos grandes deuses do Olimpo. Comparado a figuras como Zeus ou Atena, ele parece ser um deus grego muito menor. Ele também parece ser um personagem incomum. Enquanto a maioria dos deuses era conhecido por sua beleza e força, Hefesto era mais conhecido por não ter essas coisas. Descrito como manco, ele era geralmente retratado na arte como curvado, deformado e pouco atraente. Hefesto, que era conhecido como Vulcano pelos romanos, não se encaixava exatamente com seus companheiros olímpicos na arte ou na mitologia que o cercava. A história de Hefesto é tão incrível quanto os itens lendários que ele fez em sua forja. Seja bem-vindo ao universo mitológico. Se você gosta de mitologia, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das mais variadas lendas e mitologias que existem ao redor do mundo. Em alguns mitos, Zeus é o pai de Hefesto. O ferreiro estava presente nessas histórias quando Atena nasceu da cabeça de Zeus, e foi de fato quem deu o golpe no crânio do deus. Mais comum, no entanto, era a ideia de que Hera o criou por conta própria. Antes de se casar com Hera, Zeus havia se casado com a titã Metis. Ouvindo que ela acabaria tendo um filho que seria forte o suficiente para derrubá-lo, Zeus transformou sua primeira esposa em uma mosca e a engoliu. O que Zeus não sabia era que Metis já estava carregando seu primeiro filho. Vários meses depois, dores de cabeça começaram a atormentá-lo. Desesperado por alívio, ele ordenou que sua cabeça fosse aberta. Quando o fez, Atena emergiu totalmente formada e vestida com uma armadura. A história diz que Hera estava com ciúmes da nova filha de seu marido. Ao carregar e dar à luz a uma filha por conta própria, embora de uma maneira muito incomum, Zeus havia desvalorizado o papel de Hera como sua esposa. Seu ciúme em relação aos muitos filhos de Zeus era um tema comum nos mitos gregos. Com Atena, porém, não havia mãe para apontar como inimiga. Por despeito, Hera resolveu ter um filho sozinha também. Ela e Zeus teriam um filho que o outro não poderia reivindicar. Hefesto nasceu da vontade de Hera de se vingar do marido, mas ficou imediatamente aparente que seu nascimento não correspondia ao de Atena. Em vez de uma divindade perfeitamente formada como Zeus havia criado, Hera deu à luz a um filho com deficiência. Muitos mitos o descrevem como coxo, um termo comum para alguém que manca, enquanto um hino especifica que ele tinha um pé enrugado. Tal condição era considerada uma maldição por muitos no mundo antigo, ainda mais para um ser divino que deveria aderir aos ideais dos deuses. Hera ficou imediatamente enojada com a imperfeição do filho. Não era inédito no mundo antigo que crianças deficientes físicas ou deformadas fossem mortas ou deixadas para morrer por exposição, e o mesmo se aplicava até mesmo aos deuses. Em algumas versões da história, a própria Hera jogou seu filho do Olimpo quando viu sua deformidade. Em outros, ele não nasceu com sua deficiência. Zeus ficou com tanta raiva que expulsou o recém-nascido, e a queda do alto do Olimpo causou o ferimento que o deixou manco. Esse teria sido o fim da história de Hefesto, se ele não tivesse sido encontrado por Tétis e os Oceanídeos. Eles criaram um deus abandonado, e os antigos da ilha de Lemnos o treinaram na arte do artesanato e metalurgia. Tanto a habilidade do deus quanto sua raiva por ter sido abandonado desempenhariam um papel em seu improvável casamento com a deusa do amor e da beleza. À medida que as habilidades de Hefesto como artesão cresciam, ele começou a enviar presentes para sua família distante no Monte Olimpo. Na superfície, isso parecia ser uma maneira de agradar a si mesmo e ganhar seu favor. Quando ele enviou um trono de ouro ornamentado para Hera, no entanto, seus verdadeiros planos se tornaram conhecidos. Assim que sua mãe se sentou nele, ela ficou presa ao assento com grilhões que nenhum dos deuses poderia quebrar. Por 3 dias, os deuses mais poderosos do Olimpo tentaram libertar sua rainha, mas cada vez que ela empurrava contra suas amarras, elas só ficavam mais apertadas. Hera não conseguia se mexer, dormir ou mesmo comer. Por acaso, os deuses se reuniram para decidir a questão do casamento de Afrodite. A deusa da beleza estava no Olimpo há algum tempo após seu nascimento no mar, e Zeus decidiu que era hora de ela encontrar um marido. Como rei, Zeus tinha autoridade para organizar casamentos entre os deuses. A amarração de Hera fez com que Zeus mudasse abruptamente seus planos para determinar quem se casaria com a bela deusa. Apenas o ferreiro conhecia os segredos para liberar o trono, mas Zeus sabia que não libertaria Hera de bom grado. Ele declarou que qualquer deus que pudesse trazer Hefesto de volta ao Monte Olimpo e libertar Hera ganharia o direito de se casar com Afrodite.
A deusa tinha suas próprias ideias sobre o casamento. Ela estava confiante de que seu amante Ares, o deus da guerra, venceria facilmente o ferreiro coxo que foi criado na Terra. Ela concordou com o plano de Zeus, certa de que Ares seria o único a arrastar Hefesto para o Monte Olimpo. O deus da guerra se preparou para fazer exatamente isso. Ares nunca foi conhecido por estratégias ou planos inteligentes. Então ele estava determinado a simplesmente dominar o ferreiro. Ares invadiu a forja do ferreiro para atacá-lo. No entanto, um jato de faíscas e fogo rapidamente o derrubou. Valente como era, Ares perdeu a disputa. Sem um plano, mesmo o deus da guerra não era páreo para a força de um ferreiro treinado ou os fogos com os quais trabalhava. Dionísio em seguida se aproximou da forja, mas empregou uma tática muito diferente do vingativo Ares. Ele veio disfarçado, oferecendo a Hefesto um pouco de vinho e um ouvido solidário, querendo aparentemente sua amizade. Os dois sentaram-se e conversaram, saboreando taça após taça do vinho mais doce que Dionísio podia produzir. Quando o ferreiro ficou completamente embriagado, o deus do vinho fez uma sugestão. Ele havia encontrado uma brecha no desafio que Zeus lançara à companhia dos deuses. O ferreiro o ouviu e concordou com seu plano. Zeus era um deus da lei e da justiça, então ele teria que obedecer às palavras de sua ordem, senão ao espírito dela. Hefesto entrou no palácio de Zeus por sua própria vontade e libertou sua mãe da armadilha que ele havia construído. Ele então ficou diante do rei dos deuses e exigiu seu prêmio. Porque ele veio por sua própria vontade e agiu sem que ninguém o forçasse, o próprio Hefesto foi quem o trouxe de volta ao Olimpo. Zeus foi forçado a admitir que, sob o desafio que ele havia lançado, Hefesto havia vencido tecnicamente o desafio e, consequentemente, conquistado a mão de Afrodite. Hefesto foi, talvez a contragosto, aceito no Olimpo como filho de Hera e marido de Afrodite. Ele construiu um belo palácio com sua própria forja e começou a produzir grandes obras para seus companheiros deuses. O casamento não foi feliz, no entanto. Afrodite, descontente com o casamento, continuou seu caso com Ares. Eventualmente, Hélios descobriu que Afrodite e o deus da guerra estavam se encontrando em segredo. Quando ele contou a Hefesto, o ferreiro desprezado começou a planejar sua vingança. Ele disse à esposa infiel que estava saindo por um tempo para visitar Lêmenos, a ilha onde havia sido criada. Poucos minutos depois que ele saiu pela porta, ela convidou seu amante para o palácio. Assim que os dois foram para a cama juntos, a armadilha de Hefesto foi acionada. Uma rede de correntes finas, mas inquebráveis, caiu sobre eles, prendendo-os no lugar. Não apenas Hefesto os pegou em flagrante, mas também chamou os outros deuses do Olimpo para testemunhar sua humilhação. As deusas se recusaram a testemunhar o espetáculo, mas uma multidão de deuses se reuniu no quarto para rir ao ver Ares e Afrodite presos sob a rede. O único que não riu da exibição embaraçosa foi Poseidon. Ele implorou a Hefesto que lhes mostrasse misericórdia. Hefesto estava relutante, acreditando que Ares evitaria a punição se fosse libertado. Poseidon se ofereceu para responsabilizar pessoalmente o culpado, e Hefesto finalmente cedeu. Ares fugiu para a Trácia. Afrodite evitou o marido por um tempo, até finalmente se divorciar dele. De acordo com Homero, Hefesto imediatamente exigiu a devolução dos presentes de casamento que ele havia dado a Zeus em troca da deusa. Ele estava anulando o casamento com efeito imediato. Na época da Guerra de Troia, de acordo com Homero, Afrodite e Ares eram marido e mulher. Hefesto casou-se novamente também. Aglaia, a mais jovem das graças, tornou-se sua esposa. Eles tiveram 4 filhas e, segundo todos os relatos, foi um casamento muito mais pacífico do que o primeiro. Antes de se casar com Aglaia, no entanto, Hefesto teve outro notável fracasso no amor. Afrodite o havia deixado recentemente quando Atena veio à sua forja para pedir uma nova armadura. Solitário e frustrado, ele foi dominado pelo desejo pela bela deusa. Atena, no entanto, era uma virgem juramentada e rejeitou seus avanços. Da terra nasceu Erectônio. Seus pais, portanto, foram Hefesto e Gaia, mas ele foi adotado por Atena. Ela tentou criar o menino em segredo, mas ele foi descoberto pelas princesas de Atenas. Em vez de eventualmente levar o menino para o Olimpo, ela o deixou ser criado como um mortal na cidade. Erectônio cresceu para ser um dos reis fundadores de Atenas, a cidade da qual sua mãe adotiva era padroeira. Ele derrubou o tirano anterior e se tornou um governante amado que fez muito por seu povo. Como seu pai, Erectônio era habilidoso com metal e invenções. Se acredita que ele ensinou os atenienses a fundir prata, atrelar cavalos e arar a terra.
Também como seu pai, o lendário rei era coxo. Em algumas lendas, isso é traduzido como tendo uma cauda de cobra, mas outras parecem mostrar problemas de mobilidade mais plausíveis. Para facilitar a locomoção em sua cidade, apesar de sua deficiência, Erectônio teria inventado a carruagem de 4 cavalos. Esta invenção lhe rendeu um lugar nas estrelas, como a constelação Auriga, o cocheiro. Através de Erectônio, a cidade de Atenas poderia reivindicar tanto um parentesco espiritual com Atena, quanto uma relação de sangue com Hefesto. A sabedoria e habilidade que o rei herdou desses dois ajudaram a tornar Atenas um centro econômico e cultural da Grécia Antiga. Embora as circunstâncias do nascimento de Erectônio fossem menos que exemplares, os atenienses veriam seu pai Hefesto como a origem de sua diligência e artesãos habilidosos. Hefesto apareceu com mais frequência nos mitos em seu papel de ferreiro. Como mestre metalúrgico dos deuses, ele era rotineiramente chamado para criar algumas de suas armas, invenções e equipamentos mais emblemáticos. O ferreiro mantinha forjas funcionando tanto em seu palácio no Olimpo, quanto na ilha de Lêmenos, onde ele havia sido criado. Segundo Homero, ele tinha 20 foles que funcionavam por conta própria. Esses autômatos mágicos permitiram que ele criasse obras diferentes de qualquer outra na história. Não só o próprio Hefesto tinha um grande palácio no pico do Monte Olimpo, mas também se acreditava que ele construiu os outros palácios dos deuses. Algumas cidades também alegaram que ele havia contribuído para a construção de palácios e templos na Terra. Portas e portões de metal impressionantes, espadas e joias de herança, e até mesmo taças e cetros finamente trabalhados foram considerados suas criações. Muitos dos maiores e mais fantásticos pertences dos deuses e heróis foram feitos por seu mestre ferreiro. Itens criados supostamente por Hefesto tornaram-se alguns dos tesouros mais valiosos do mundo grego. As famílias reais transmitiram esses artefatos por gerações, e muitos templos se gabavam de possuir uma relíquia do deus. Claro, os historiadores modernos sabem que as melhores artes e ferramentas da Grécia Antiga não foram criadas por um deus imortal. Em vez disso, atribuir uma peça a Hefesto era um comentário sobre seu fino artesanato e valor. Hefesto estava associado a vulcões, pois o calor do magma lembrava às pessoas o calor da forja de um ferreiro. O Mediterrâneo Oriental tem muitos locais vulcânicos ativos, e, portanto, os gregos e outras culturas da região criaram muitos mitos explicando sua erupção, fumaça e cinzas. Os gregos originalmente associaram o vulcanismo à atividade dos gigantes, mas com o tempo Hefesto também se identificou intimamente com ele. Lêmenos, a ilha que era sagrada para Hefesto, não é mais vulcanicamente ativa, mas pode ter sido no passado antigo. Dizia-se que o fogo às vezes era expelido da forja do deus ali. Esta associação foi promovida pelos romanos. Ao adotar e adaptar a mitologia grega, eles identificaram Hefesto com um de seus deuses mais antigos, Vulcano. Vulcano, como é conhecido hoje, assumiu a associação construtiva entre fogo e forja, mas era tipicamente visto como um deus mais destrutivo do que seu equivalente grego. Os vulcões eram os exemplos mais dramáticos do poder do deus, mas os romanos também o conectaram a todos os tipos de chamas destrutivas. Seus festivais, por exemplo, eram frequentemente realizados fora dos portões da cidade para limitar o perigo de incêndio. Este deus romano nos deu muitas palavras associadas aos seus poderes. Os vulcões são nomeados para ele, assim como a vulcanização, um processo para endurecer borrachas. No mundo grego, os deuses frequentemente representavam ideais que os humanos só podiam esperar alcançar. Eles exemplificavam quaisquer atributos que possuíssem, seja bravura, beleza ou talento. Entre tais ideais, um ferreiro deficiente parece se destacar. Hefesto era conhecido por suas imperfeições, não por sua representação de um ideal. Fora da Grécia, no entanto, a imagem do ferreiro coxo era comum. Deuses da Índia, Escandinávia, Egito e outros lugares se encaixam em uma imagem semelhante. Acontece que pode haver uma razão histórica muito real pela qual tantos deuses ferreiros andavam mancando. A maneira mais comum de fazer bronze é fundindo uma liga de cobre e estanho. O metal resultante é mais forte do que qualquer um. Quando o estanho era escasso, no entanto, outro material podia ser usado. O arsênico pode ser combinado com o cobre para criar um metal conhecido como bronze arsênico. O uso de arsênico na metalurgia da Idade do Bronze era generalizado, mas muitas vezes desastroso para os ferreiros. Muitos ferreiros sofriam de arsenicose, que nada mais era que envenenamento por arsênico.
Algumas das doenças mais comuns associadas ao envenenamento por arsênico são câncer de pele e neuropatia, ou danos aos nervos das extremidades. Hefesto, como muitos deuses ferreiros antigos, exibia um mancar que seria comum entre aqueles com danos nos nervos causados por envenenamento por arsênico. Enquanto os mitos como os conhecemos foram desenvolvidos na Idade do Ferro, a caracterização de Hefesto provavelmente foi definida muito antes. A doença do deus, sinal de sua profissão, passou de forma oral por gerações após o desaparecimento da própria doença. As pessoas que contavam suas histórias não tinham como saber que estavam lançando luz sobre uma doença que atormentava os ferreiros 1000 anos antes. À primeira vista, Hefesto certamente não parece se encaixar com os deuses do Olimpo. Sua mãe certamente pensava assim quando o rejeitou como um bebê. Enquanto deuses como Apolo e Dionísio foram aceitos por Zeus imediatamente, Hefesto teve que trabalhar para ser aceito. Ele teve que ganhar seu caminho para o Monte Olimpo. Mas em seus relacionamentos com outros deuses, Hefesto não era tão diferente do resto deles. Ele podia ser ciumento e mesquinho, ele guardava rancor e mostrava seu temperamento. Hefesto usou truques para ganhar seu lugar tanto quanto usou os presentes finamente elaborados que enviou. Ele usou o engano junto com uma forte rede de corrente para ganhar vantagem sobre sua esposa infiel. Sua aparência física e trabalho manual podem tê-lo feito se destacar, mas a inteligência e astúcia que Hefesto usou o tornaram mais parecido com os outros deuses do que qualquer outra coisa. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Se tiver uma sugestão de tema para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E até a próxima!